Continuação do livro Cristão Contagiante, de Bill Hybels e Mark Mittelberg. Perigo espiritual. Vimos, portanto, que a ideia de se aproximar de pessoas não religiosas com um propósito espiritual é um hábito bíblico, do qual Jesus e Paulo foram modelos. Mas quais são os riscos associados a conviver com aqueles que estão em rebelião ativa com Deus? E o que Paulo tinha em mente em 1 Coríntios 15:33, quando disse: "Não se deixe enganar, as más companhias corrompem bons costumes." Quando analisamos o contexto, vemos que o apóstolo advertia seus leitores especificamente acerca da aceitação de mestres religiosos que negavam a ressurreição de Cristo. Eles estavam dizendo: não permitam que o ceticismo nesta questão os desvie. O fato de que Jesus ter ressuscitado dentre os mortos de maneira literal é central e indispensável à fé cristã. De forma mais ampla, parece haver um princípio geral implícito no texto, a saber, quando nos associamos a alguém que crê em algo diferente da verdadeira mensagem evangélica, precisamos ter certeza que nós somos aqueles cuja influência prevalece. Outra forma de explicar é que devemos estar no ataque, não na defesa. Devemos estar prontos para mostrar a ligação da verdade de Deus em qualquer situação na qual nos encontremos. Ou, como disse Paulo, destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10:5. Isso significa que quando sentimos que estamos sendo influenciados negativamente pelas ideias e ações de outras pessoas, é a hora de nos afastarmos, pelo menos por um tempo. É imprescindível que sejamos sempre a influência predominante nas questões morais e espirituais. Em muitas situações, isso não é tão difícil quanto parece. Quando abordamos as amizades com um propósito, ou de influenciar pessoas para Cristo de forma contagiante, teremos maior probabilidade de perseverar na defesa do que é moralmente correto e verdadeiro. Risco à reputação. Você pode dizer: mas se eu começar a passar o tempo com pagãos em lugares públicos, o que as pessoas da igreja vão pensar? Essa é uma preocupação válida, porque é provável que alguns cristãos conhecidos compreendam mal seus esforços de se relacionar com pessoas não religiosas. Contudo, você está em boa companhia, porque Jesus não só arriscou sua reputação com a comunidade religiosa, na verdade, ele arruinou. Em Lucas 7:34, lemos que os líderes acusaram Cristo de ser comilão e beberrão. Embora ele certamente não fosse nada disso, o fato de essas pessoas pensarem que Jesus o era nos revela muito sobre o tipo de indivíduos com quem ele passava tempo. Em Mateus 9, do 12 ao 13, Cristo disse que se associava a pecadores porque eles eram como doentes que precisam de um médico. O perigo era, e claro, ainda é, que o médico seja erroneamente identificado como um dos pacientes. Já analisamos Lucas 15, 3 ao 32, a passagem no qual Jesus ilustra quanto as pessoas desviadas importam para Deus ao apresentar 3 parábolas: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo. Discutimos a lição, mas não o motivo de Jesus ter se esforçado tanto para comunicá-la. Ao ler os 2 primeiros versículos do capítulo, a motivação de Cristo fica clara. Jesus estava reagindo aos líderes religiosos que murmuravam uns aos outros dizendo como era inapropriado seu relacionamento com pessoas de reputação tão duvidosa. Cristo queria que eles soubessem que, além de não ser errado, valia o esforço por causa do valor que Deus dá às pessoas perdidas. Desconforto pessoal. Admitamos, é difícil ter proximidade intensa com o tipo de pessoas com as quais costumávamos andar. O vocabulário nos deixa desconfortáveis. O humor costuma ser impróprio e vergonhoso. Os valores e as atividades nos fazem questionar se a distância espiritual não é grande demais
para ser transposta. Talvez você tenha escapado há pouco desse ambiente, portanto, sua reação natural é: e agora? Está dizendo para eu voltar para lá? Bem, minha resposta a essa pergunta é sim e não. Com certeza não queremos voltar a ficar neste ambiente, mas precisamos visitá-lo por amor às pessoas que ainda se encontram ali. A quem Deus estima e com quem devemos importar-nos, mas sim, será estranho às vezes. Já me referi ao meu apreço por corridas de barco. A tripulação é composta por 9 homens e eles não são o tipo de gente que encontrará num piquenique de escola dominical. O protocolo da navegação requer que os donos de barco ou tripulantes se encontrem no Yacht Club depois de cada regata para conferir o resultado da corrida, resolver quaisquer protestos e receber os prêmios de primeiro, segundo e terceiro lugares. Dou a você 3 chances de adivinhar o que as pessoas fazem enquanto o comitê da corrida desempenha seu papel. Você está certo, elas consomem bebidas alcoólicas em grande quantidade. Nem sei dizer quantas vezes estive no meio de marinheiros bêbados numa discussão sem fim sobre quem fez o melhor lançamento de vela triangular ou o melhor percurso na direção do vento. Eu me vejo questionando: o que estou fazendo aqui? As pessoas falam alto, a linguagem é chula e os egos estão fora de controle. Por que estou aqui? E, com frequência, ouço o gentil sussurro do Espírito Santo a dizer: você está construindo pontes, estabelecendo confiança, lançando o alicerce para conversas que podem acontecer. Daqui a um ano, está fazendo o tipo de coisa que Jesus fazia. As formas e os níveis de desconforto com que deparemos ao construir um relacionamento com descrentes serão variáveis, mas Deus nos ajudará a enfrentá-los e recompensará nossos esforços no processo, e tudo valerá a pena, tornando pessoal essa estratégia. Posso sugerir que você faça algo para levar essa discussão da teoria à prática? Escreva o nome de 3 pessoas cuja vida você deseja impactar espiritualmente. Devem ser indivíduos dentro de sua esfera de influência, com quem você pensa ter uma chance de um dia conversar sobre Cristo. A elaboração dessa lista de impacto ajudará você a sair da esperança de um dia, de alguma maneira, alcançar alguns interessados, sem nome e sem rosto, para a ação específica voltada a ajudar 3 pessoas que você conhece e com quem se importa. É importante pedir orientação a Deus na escolha dos nomes. E você precisa continuar conversando com Deus sobre as pessoas, pedindo ao Espírito Santo que abra o coração delas para o amor e a verdade de Cristo. Além disso, ore para que Deus o ajude a expressar amor incondicional e uma amizade sem segundas intenções, bem como para Deus, que dá sabedoria para você se aproximar delas e saber o que dizer em relação à salvação. Gosto da maneira que um amigo me explicou. Precisamos falar com Deus sobre as pessoas e só depois falar com as pessoas sobre Deus. Lembre-se de que o Espírito Santo quer ser seu parceiro invisível para alcançar amigos, familiares, colegas de trabalho e vizinhos com a mensagem evangélica de Cristo. É importante pedir sabedoria e poder a Ele a cada passo do caminho. Deixe-me terminar o capítulo com uma palavra de ânimo. Você se contagiará outras pessoas com o cristianismo se entrar em contato íntimo com elas para que peguem o vírus. É nesse ponto que todo esforço é ganho ou perdido. No contato, como dissemos, amigos ouvem amigos verdadeiros, então seja um amigo. Posteriormente, falaremos sobre maneiras de comunicar com clareza o conteúdo de sua fé, mas é importante reconhecer agora que nenhum preparo se beneficiará se você não fizer contatos. O mais empolgante é que, quando você desenvolve uma amizade estratégica, descobre que ela é cheia de diversão. Você verá sua fé aprofundar-se, seu mundo de relacionamentos expandir-se e sua confiança em Deus crescer. É como eu já disse,
Trata-se de uma aventura incrível.